Hello, gente, sou Sabrina Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero contar a minha experiência de morar há quase 2 meses aqui em Belo Horizonte. Sim, eu já tenho experiências para contar, já tenho histórias para falar, mas antes de começar a falar sobre esse período de agora, quero contextualizar um pouco antes, porque eu não era de cidade grande, agora eu sou, mas eu era do interior de Minas Gerais, de uma cidade que tem 5.000 habitantes mais ou menos. É uma cidade bem pequena. Só para vocês terem noção, não tem shopping, não tem prédios enormes, não tem ônibus, baldeação, correria e enfim, porque é sempre tudo muito perto uma coisa da outra, sabe? Não tem hospital, tem BS, mas se você precisar de hospital, você tem que ir numa cidade vizinha. Enfim, tem rio perto, então tem como você pegar um carro, chega rapidinho lá, tem roças ao redor da cidade, bem próximas, sabe? Natureza. É bem diferente. E sim, eu já tinha vindo pra cá, pra Belo Horizonte, outras vezes, mais ou menos umas 4 vezes, entre a infância, adolescência. E 2023 eu vim pra cá também, já já eu falo sobre isso. E nessa fase que eu vim entre a infância e a adolescência foi em intervalos diferentes e fui pra casa das minhas tias. Sempre era muito bacana, tanto por estar na casa delas, também de estar com uma presença, mas as comidas que elas faziam, tinha muita besteira também, que criança, adolescente ama, né? Mas saíamos para fazer compras, então eu ganhava muitas coisas das minhas tias ou dos meus pais, elas tinham carro, então no geral era bem bacana, sabe? E eu lembro que algumas coisas eu já não gostava desde aquela época, que era a questão de trânsito. Desde aquela época eu já detestava o trânsito. Eu ficava muito chateada com a questão de moradores de rua. Eu lembro que eu ficava bem chateada mesmo, sabe? Eu ficava bem sentimental em relação a isso. E também sobre a questão do medo que minhas tias me passavam, principalmente uma delas em questão a ser assaltada. Nossa, ela passava demais. Então, assim, a gente sempre ficava muito alerta, sabe? E por incrível que pareça, sempre acontecia algum assalto perto da gente. Graças a Deus nunca teve com a gente, mas ao nosso redor a gente sempre via alguma coisa acontecendo, algum assalto. Então, tinham essas coisas lá, sabe? E aí veio para 2023. Nisso eu já conheci o Matheus, que é meu namorado, e a gente tava ficando há pouco tempo, mas resolvemos vir para Belo Horizonte, porque ele viveu muitos anos da vida dele aqui, viveu um período lá na cidade que eu morava também, ele já morou lá, mas aqui ele já conhecia bastante, então ele queria me levar para alguns lugares para conhecer aqui em Belo Horizonte, sabe? E nessa época de 2023 eu vim 2 vezes para cá. Gente, eu não entendia nada desse trem de baldeação, de pegar ônibus. Antigamente eu tinha uma vergonha de falar sobre isso, hoje em dia, ó. Mas antigamente eu tinha vergonha de falar que eu não sabia pegar ônibus, eu tinha medo de me perder, mas é porque lá na cidade do interior eu não tinha isso de pegar ônibus e fazer baldeação, então pra mim era meio complicado, sabe? E anteriormente, quando eu vim pra cá, eu não precisava. Teve, eu acho que só um dia que uma tia minha que pegava ônibus com mais frequência, que a gente acabou pegando com ela. Mas aí não tinha aquela preocupação de saber qual ônibus pegar e não sei o quê, porque ela já sabia. E aí, nesse ano de 2023, nessa época aí, eu fiquei meio assim. Só que também não tive que me preocupar tanto, porque Matheus também já conhecia tudo. Mas eu tentava entender mais, sabe? Até porque eu já estava adulta e queria realmente aprender. Só que pra mim era bem confuso ainda. Beleza, a gente conheceu os lugares, andamos bastante a pé, a gente cansava bastante no ônibus, mas eu pensava também que era porque a gente andava muito para conhecer os lugares, sabe? Em geral. Aparecendo aqui para comentar com vocês algo que eu esqueci durante o vídeo, quando eu fui fazer a viagem de 2023, só para vocês terem noção como eu era Chico Bento no shopping. Quando eu ia viajar, antes de vir pra cá, né, eu fiquei pensando lá, falei, nossa, seria bacana eu levar uma mochila para quando chegar lá poder levar as coisas dentro da bolsa, porque vamos sair bastante, os lugares são sempre longe um do outro, enfim, muito tempo fora de casa. E aí eu fiquei pensando comigo depois, não posso levar não, porque se eu levar, aí que eles vão saber que eu sou de fora, aí que eles vão querer me assaltar, porque eu ainda tinha meio que aquela cisma, sabe? E aí eu acho que eu comentei com o Matheus ele comentou, não precisa ter essa cisma toda não, e tudo mais, me acalmou mais. E, enfim, cheguei aqui em BH, todo mundo andando de mochila, né?
a coisa mais normal que tem aqui, só que como eu não tinha esse hábito, não tinha esse costume e não via tanto lá no interior, eu achava que assim, iam perceber na hora que eu não era daqui, sabe? E outra coisa que isso eu estranho até hoje, que eu vou falar pra vocês, que é a questão de mexer no celular na rua, tanto tá andando assim e usando fone de ouvido. Isso é algo que eu não acostumei até hoje. Tipo, eu sou bem mais tranquila, não tenho mais esse medo todo de ser assaltado e tudo mais, mas também eu estranho isso de andar na rua mexendo no celular e ainda mais com fone de ouvido, sabe? Não sei se quem já mora aqui já é tranquilo, já acha a coisa mais normal, mas eu fico, gente, como assim você tá andando de fone de ouvido na rua, mexendo no celular e o risco de ser assaltado? E isso eu ainda não perdi o medo, confesso pra vocês. Pode ser que eu acostume daqui um tempo, né, com o tempo andando aqui e tudo mais, achei mais normal, mas até hoje ainda não acostumei. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, vamos voltar pro vídeo. Nessa época também, eu já comecei a perceber que aqui em BH tem muito lixo, muito lixo, muito lixo. E nas outras vezes eu não via tanto isso, que a gente ia mais no centro, em avenidas e tudo mais com minhas tias, e não tinha tanto disso, sabe? Eu não me lembro disso. Só que dessa vez, de 2023, quando eu saí mais com o Matheus, a gente foi mais em bairros, enfim. E aí eu vi mais o BH, assim, dos bairros, sabe? Comecei a ter mais a realidade de como é aqui. E aí, beleza. O cheiro muito forte de lixo também, nossa, na época eu ficava muito meio chocada, né? Porque era bastante. Mas enfim, foquei mais nessas partes de conhecer os lugares, foi bacana na época. No final dos dias, assim, a gente passa um período um pouco a mais, porque na época da infância e adolescência lá das minhas tias, eu acho que eu comentei, né? Não me lembro ao certo, mas ficávamos poucos dias também nessa época. Com o Matheus, eu fiquei uns dias a mais, e aí deu pra conhecer um pouco a mais também, né? E aí conhecemos, andamos mais e foi bacana. Nos últimos dias saímos para vender doces nas ruas, porque na época eu vendia lá no interior, em alguns períodos, e eu vendia bem. E eu pensava que aqui a gente iria vender mais porque BH, cidade grande, muita gente, eu pensava que seria mais fácil, mas não foi muito bem assim. E aí beleza, foi nos últimos dias, voltamos lá pro interior. E aí na época de agosto, eu acho, voltamos pra cá com foco de vender mesmo, arrecadar dinheiro, comprar ingredientes, embalagens, pagar mais barato aqui, vender alguns produtos aqui, arrecadar dinheiro e voltar pro interior, que a gente tava querendo vender por um período lá, vender nas ruas, nas cidades vizinhas, enfim. Aqui não deu muito certo, eu acho que eu até relatei aqui no canal, na época eu contei pra vocês aí em vídeo, não sabia me expressar muito bem. Hoje em dia eu tô aprendendo um pouco mais a me expressar em vídeos, mas na época eu contei aí pra vocês a experiência. E por cima, né, teve várias coisas aí. E aí voltamos pro interior, acabamos que não abrimos lá o cantinho que a gente ia fazer os trem pra poder vender na rua. Enfim, acabou não dando certo. No final, o que não deu certo, né, mas enfim. Nisso, continuei trabalhando lá no interior, Matheus ficou morando lá por um tempo também. Nisso, a gente conversava volta e meia de vir morar em Belo Horizonte. Ele queria voltar para BH e eu tinha vontade de ir para cidade grande, porque mais oportunidades, receber mais, enfim. Eu tinha esse pensamento e queria ter essa experiência, sabe? Porque lá no interior é tudo muito parado, não tem nada diferente, você conhece todo mundo, todo dia vê as mesmas pessoas. Você não pode ter estilos diferentes, porque se você tem um estilo diferente, todo mundo vai te julgar. Uma coisinha pequenininha vira uma tempestade em copo d'água. Tem essas questões também de cidade do interior, viu, gente? E aí eu queria ter mais liberdade, sabe? Poder usar o estilo que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, sem ter sempre alguém aqui, ó. Enfim, ou bisbilhotando a vida da gente. Eu queria ter mais essa liberdade. Beleza. Conversávamos, mas sempre por cima, sabe? Aí, no ano de 2024, a gente começou a falar um pouco a mais. No mês de junho, julho, agosto, nessa faixa aí, nessa temporada. E aí a gente tava conversando em mudar final do ano, enfim. Só que nesse tempo, a gente acabou terminando. Beleza. Nesse tempo que terminamos, eu fiquei pensando se eu mudaria para Belo Horizonte, viria Formas, né? Ou então na cidade vizinha ao lado, que eu gosto muito da cidade vizinha ao lado. Lá é maior do que a cidade que eu morava e lá eu pensava que poderia achar uma oportunidade bacana.
procurei oportunidades lá, até encontrei, mas no final parecia, tipo, no início parecia ser bacana, mas quando eu ia ver a fundo, já tinha conseguido emprego e ia olhar certinho, não era bacana, não era aquilo exatamente, sabe? Aí acabei nem começando a trabalhar lá, pra mim não tava valendo a pena. Fiquei mais um tempo trabalhando lá na cidade que eu morava. Nisso, o Matheus voltou pra lá, conversamos e tudo mais, resolvemos voltar. E nisso começamos a conversar mais seriamente sobre essa questão de vir para Belo Horizonte. Só que conversávamos sobre a questão de não vir para trabalhar CLT, receber um salário mínimo, tipo 1.200. Não compensa, porque é muito esforço para pouco dinheiro, sendo que o custo de vida é alto, só de sair na rua já gasta. Lá no interior não tem disso, né? Você sai no interior, você pode andar pra lá e pra cá, você não gasta só se você quiser, mas não é meio que obrigado. Aqui em cidade grande é meio que obrigado, porque pra qualquer lugar você tem que pegar um ônibus, tem que pegar tal coisa, é tudo muito longe, então dá fome e você tem que comer alguma coisa. Enfim. Aí a gente conversou sobre a questão de vir pra cá pra estudar, porque pretendemos trabalhar com a internet. Já tentamos estudar outras vezes lá no interior, mas enfim, aconteceram algumas coisas, estudávamos, parávamos e aquela coisa. E aí voltava. E aí a gente falou, não, precisamos dar um jeito de vez de melhorar de vida. Vamos para BH, focar em estudar, vamos ter que segurar as pontas um pouco, não vamos poder gastar muito com alimentação, com outras coisas, porque não vamos trabalhar CLT, chegar lá já ir correndo procurar emprego, aquela coisa toda, porque não queremos isso para nossa vida. Beleza. Até recebi uma oportunidade de emprego que ia receber um pouco a mais de um salário mínimo e outras coisinhas. Era tanta família dele, mas a gente conversando, analisando, pra gente não valeria a pena, porque eu teria que ficar praticamente o dia todo fora, não daria pra focar nos estudos que queremos, pra poder trabalharmos por conta própria, enfim. E aí, deixando claro, eu comentei sobre essa questão de trabalhar com a internet, mas aqui no YouTube, o intuito desse canal não é ser um trabalho. Eu já comentei aqui no canal o que eu gostaria que fosse aqui, o que eu penso sobre. Se um dia virar o meu trabalho, beleza, mas não é esse o intuito, sabe? Outras questões, outros pontos, mas enfim, não vou falar nesse vídeo de agora, mas já tem vídeo aqui no canal. E aí, beleza, a gente queria focar em alguma coisa de trabalhar com a internet. E aí precisamos estudar, né? Beleza. Conversamos, deu tudo certo em relação a isso. Chegamos aqui em BH. E aqui em BH, primeiro mês foi uma correria, tanto de arrumar as coisas aqui da casa. Tem coisas ainda para arrumar, mas não dá para resolver tudo de uma vez, né? Mas deu para resolver muitas coisas porque conseguimos comprar algumas coisinhas, ganhamos coisinhas também, então ajudou bastante, sabe? Enfim. E aí apareceu uma oportunidade, que a gente ficou assim, é uma oportunidade ou uma forma de testar a gente, que é uma questão de emprego. De testar a gente pra ver se a gente quer isso mesmo dos estudos, de trabalhar com a internet. Só um minutinho. Minha garganta secou. Mas, enfim, a gente ficou analisando sobre essa oportunidade de emprego. Depois, já tinha entrado um mês de que estávamos aqui já, sabe? Estávamos arrumando a casa ainda, arrumando as coisinhas para deixar do nosso jeito, né? E aí a gente viu que era uma oportunidade. Mas tá, já eu vou falar sobre essa questão do emprego. Eu vou voltar um pouco para falar a questão desde quando eu cheguei aqui. Uma coisa, gente, que desde que eu cheguei aqui até hoje, eu tô sentindo que é o quê? Mal-estar, enjoo, né? E dor de barriga. Gente, desde que eu cheguei aqui, eu tô sentindo assim todos os dias. Dá pra contar com os dedos das mãos os dias que eu me senti bem, sério, sem nada, sem enjoo, sem dor de barriga. Enfim, eu acredito que pode ter 3 hipóteses. Alimentação, e não, eu não tô comendo só besteira. Tô comendo bastante coisa saudável, mas eu acho que a alimentação daqui, a comida daqui é diferente. Ônibus também. E também acredito que possa ser emocional. Por quê? Porque às vezes, quando eu vou sair de casa, eu já começo a pensar, não, mas não, porque aqui em BH, em geral, não tem banheiro. Não tem banheiro. É muito difícil montar um banheiro que você pode ir em um banheiro público. E aí eu já fico pensando, nossa, ou a gente tá andando muito e quem conhece sabe, BH fala que é apertar as coisas, mas é um trem aqui, outro lá longe, muito morro. Nossa, aqueles morros assim
Quem é de BH vai saber, ou quem já veio aqui vai saber, se tiver reparado, é muito morro mesmo. E a gente andando a pé, então acaba demorando horas. E também a questão de ônibus, que joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. E dá mais enjoo ainda, dá mais mal-estar, mas enfim. E eu acredito que acaba atrapalhando essa questão de emocional por isso, que eu já penso nisso, eu já começo a ficar com mal-estar, sabe? Com medo de eu realmente passar mal e não ter lugar, porque não é qualquer lugar que você pode parar, não é perto assim pra eu voltar pra casa, enfim. Mas eu acho que esse do emocional não é o principal não, mas eu acho que tem dias que ele afeta. Mas desde que eu cheguei aqui, gente, sério, tô com muito mal-estar em relação a isso. E aqui em BH, o cheiro das coisas é muito forte, tanto coisas boas quanto ruins. Lixo também, que eu comentei, contribui muito para isso de cheiro forte, esgoto, a céu aberta, volta e meia eu encontro nas ruas. E perfumes também, geralmente as pessoas usam perfume forte, ou comida mesmo, o cheiro é muito forte. E antigamente, sobre essa questão de perfume, eu via pessoas comentando na internet sobre isso de perfume que não se sentia bem com perfume forte, porque dava dor de cabeça, mal-estar e tudo mais. E eu não tinha isso antigamente. Só que atualmente eu tô tendo isso, não uma questão de ter dor de cabeça, mas enjoo. E aí, gente, tô enjoando, andando, eu já fico enjoada em alguns lugares que eu passo, que o cheiro é muito forte. Em ônibus piorou, que agora eu vou começar a contar sobre ônibus, né? Agora eu tô entendendo melhor sobre essa questão de baldeação, assim. Matheus acaba me ajudando em algumas coisas também, se eu ficar um pouco confusa. Ele já conhece mais aqui, então ele toma mais à frente. Mas cada dia mais eu querendo entender melhor, guardar mais os lugares assim, pra aprender mesmo enfim, a sair aqui em BH, sabe? Entender melhor como é que funciona. Mas ainda tô aprendendo. E aí depois vem a questão de, gente, ônibus sempre lotado, sempre. Esses dias que estamos trabalhando, meio que fazendo um bico, eu falo bico porque não é algo fixo que queremos, vai ser por um período de agora que precisamos, mas não queremos que fique por muito tempo. Por isso que eu vou falar o que é bico. E irá ajudar a gente, né? Mas a gente tem que acordar tipo 4 e pouquinho da manhã, 4 horas, sair 4 e pouquinho, 4h50 de casa, 5 e pouquinho de casa para pegar ônibus. E nesses horários tá sempre ônibus lotado, sério. Muitas vezes temos que ir em pé no ônibus. Tem dias que voltamos em pé depois do trabalho. Gente, sério. E aí, eu fico pensando, porque sobre a questão do valor da passagem, porque você olha um dia somente, é 5,50 a passagem, mais 25 centavos para fazer a baldeação. Ida, aí você faz a volta, no geral, é uns R$ 22 por dia, sabe? Só de ida é uns 11,50. Aparecendo aqui novamente, eu tava falando 11,50 para ir, 11,50 para voltar, mas na minha cabeça eu acabei confundindo porque era 11,50 contando comigo e com o Matheus. Mas se for uma pessoa, né, é 5,75 para ir, 5,75 para voltar. Então dá R$ 11 por dia. E aí você também faz o cálculo no mês que também sai esse valor que é bem alto, né? Mas só corrigindo aqui e falando para vocês melhor. E aí beleza, 11,50 para ir, 11,50 para voltar. Nossa, tá até barato. Gente, mas pensa nisso num mês. Olha o valor que dá, sério. Já é muito dinheiro que você gasta, fora as horas que você perde dentro do ônibus, porque demora muito tanto para chegar no local que você precisa, quanto para esperar o ônibus. Hoje mesmo esperamos em média de 40 minutos o ônibus, fora os outros dias que é sempre nessa faixa de 20, 30, 40 minutos para esperar, principalmente o ônibus 66, que, gente, nunca vi demorar tanto o ônibus, que lá na estação a fila chega a fazer curva, assim, do pessoal esperando para poder entrar no ônibus, e o ônibus não chega, chega todos os ônibus, menos o que a gente tá precisando lá, sabe? Enfim, filas enormes, ônibus lotado, a gente, todo mundo espremido, assim, perto do outro, não importa se é de manhãzinha, igual eu comentei com vocês, ou se é mais à noite,
tá sempre lotado, sempre lotado. E também dias de chuva, corre risco de... Corre risco não, porque acontece, molha dentro do ônibus. Hoje foi o dia que choveu, molhou dentro do ônibus. Teve outro dia que entramos no ônibus, na hora de voltar pra casa tava chovendo, molhamos também, ficou caindo, pingando água na gente. Nos bancos, assim, molhando no chão. Enfim, gente, você paga uma passagem cara pra ter ônibus assim desse jeito no dia de chuva, paga pra ter ônibus lotado, pra não ter lugar pra sentar, pessoas cansadas, sério, pessoas cansadas. E agora que eu lembrei uma coisa te falando sobre isso, lá em 2023, a primeira vez que eu fui no início do ano, que eu comentei que vim pra conhecer os lugares e tudo mais, viemos de ônibus, né, de viagem, e aí chegando aqui em BH, eu fiquei mais despertada, né? Comecei a me empolgar mais, porque finalmente tinha acabado a viagem, tínhamos chegado no destino e também estava empolgada para conhecer os lugares, né? E aí o ônibus parou. Nisso que o ônibus parou, o nosso, parou do pessoal indo trabalhar, porque era bem de manhãzinha, né? Do lado. Aí eu olhei assim e o pessoal, todo mundo cansado, todo mundo desanimado, com a cara triste. Parece uma imagem que tem na internet de um homem, um desenho de um homem tristezinho, sabe? E tava todo mundo com aquela cara, todo mundo desanimado. E aquilo me impactou bastante, sabe? E eu ficava pensando, não quero passar por isso, não quero viver assim. Sobre trabalhar CLT, pegar ônibus lotado. Enfim, comecei a pegar ônibus lotado. E comecei a ser igual a essas pessoas também, de tá cansada, tá desanimada. Teve dias que eu dormi em ônibus, já corri atrás de um ônibus, já um dia estávamos cansados, né, indo pro serviço, eu e o Matheus, acabamos cochilando assim, ele cochilou, eu tentei ficar acordada, não consegui, cochilei, perdemos o ônibus, o ponto, né, aí tivemos que voltar para trás andando para ir pro serviço. Enfim, perrengues. Muita coisa nesse sentido. E fora as horas que você perde dentro do ônibus. Pra gente, pra ir, pra voltar, umas 3 horas por dia que a gente fica dentro do ônibus, esperando o ônibus chegar. E além de ter dias que eu comentei de ir e voltar em pé, que você já cansa dentro do ônibus. Sentado você já cansa, imagina você em pé. Gente, é sério. Trânsito. Além do mais, tem a linha do móvel. Você paga pra usar o móvel, né? E ele tem a linha própria, só que carros e motos entram na linha do móvel. Então não era para pegar trânsito, mas a gente pega trânsito porque tem pessoas que entram na linha lá. Enfim. E aí, beleza. Vou falar sobre o serviço agora que estamos fazendo. Estamos trabalhando com pintura. E, gente, pintura, como eu posso dizer, o pessoal julga muito achando que pintura é só chegar, pintar a parede e acabou. Mas não, pintura é um negócio cansativo, sério. E eu não falo só por mim, mas o Matheus já trabalhou a maior parte da vida dele com pintura e ele fala a mesma coisa, essa questão de ser cansativo, de ser desgastante. E aí eu vou falar por mim, por minha experiência, né, própria. É muito exaustivo, tanto a questão física, cansaço do corpo, emocional também, muito desgastante. Olha, eu mesma, o que eu posso falar? A gente trabalha umas 8 horas por dia, né? Umas 3 horas mais ou menos de ônibus. Enfim, cansamos muito durante a semana, né? Trabalhamos de segunda a sexta. Aí você pensa, então é bom que dá pra descansar final de semana, né? Tem gente que trabalha final de semana. É cansativo, porque o que a gente trabalha na semana, a gente não consegue descansar final de semana. Além do mais, cidade grande, você piscou e já acabou o dia. Piscou e já acabou o dia. Durante a semana é correria. Final de semana parece que passa mais rápido ainda. Aí, final de semana, você tem que dar uma faxina melhor na sua casa, lavar as roupas. Enfim, só um minutinho. Minha garganta tá secando, gente. Tô falando demais. Mas é a verdade. Quando você vê, já é outra semana pra você trabalhar, aquela coisa toda. E olha que eu tenho alguém pra me ajudar. Imagina se fosse fazer sozinha, né? Só um minutinho, calma aí. Vou ter que buscar mais água, só um minutinho. Voltando aqui, antes desse vídeo eu já tava tentando gravar um outro, só que eu não tava gostando do resultado. E aí voltei a gravar, por isso que minha garganta tá desse jeito. Coloquei até um pouquinho mais de água, né? Pra me ajudar aqui. Mas aí falando sobre essa questão de pintura, gente, não é só pintar na parede. Tem que raspar,
tem que lixar, dependendo do material que você for fazer, né? Tem que limpar, muitas vezes a parede tá suja, o rodapé, o teto, tintar óleo, se você for pintar portão, se você for pintar grades, o cheiro, água rasa, quem conhece, quem trabalha com isso sabe, machuca a pele. Eu já tô cheia de machucadinhos, ó. Alguns que são maiores dá pra ver na câmera, outros são menores, tipo ao redor das unhas assim, tá cheio de coisinhas assim, na pele da mão, do corpo, dos pés. Machuquei até meu pé e olha que eu uso sapato. Eu acredito que seja água rasa, que tenha caído. Machuca. E, não, são umas feridinhas pequenininhas, mas, gente, estranha, arde, coça muitas vezes, enfim. É bem chatinho. Meus dedinhos dos pés, tem dois de um pé aqui que tá dormente há mais de uma semana, que tem mais de uma semana que estamos trabalhando, né? Gente, eu não tô nem sentindo a ponta deles assim, porque eu fico agachada pra fazer o rodapé, né, o recorte, e, sério, não tô nem sentindo. Fora sol que você pega, e aqui o sol de BH é bem forte também, em vários lugares, mas BH, gente, eu acho o sol bem forte. Tem que ficar várias horas no sol, enfim, no geral é muito desgastante. Tem que ter muita força. O Matheus, muitas vezes, ele acaba tendo que fazer sozinho, que é um balde muito pesado com tinta. Aí ele tem que misturar a tinta e mistura. Subir escada, muitas vezes, o Matheus que sobe também, porque ele já tem mais experiências. E não é a primeira vez que eu trabalho com ele com pinturas. Já trabalhei lá na cidade do interior, em alguns serviços. Já trabalhei com ele. E aqui estamos trabalhando juntos também. E aí, deixando claro, não tô reclamando do trabalho, do serviço lá, do local que estamos trabalhando atualmente, mas é porque o serviço em si é cansativo. Então eu quero deixar claro isso, porque muitas vezes as pessoas julgam, falando que a pintura é só chegar e pintar, não valorizam. E o que acontece muito, tanto lá na cidade do interior, que valoriza até mais o serviço, mas aqui também acontece isso que eu reparei, é que a gente fala um valor, eles ficam pedindo menos, nunca aceitam. Beleza, sei lá, deu de fazer por menos. Aí eles falam que é pra fazer uma coisa, a gente chega lá, tem que fazer isso e mais coisa pra eles, mas eles não valorizam, não pagam a mais. Enfim, é muito desgastante. E aí, gente, uma coisa que eu fiquei pensando, eu lembrei aqui, é sobre a questão do desconforto que eu sinto, o Matheus sente também, mas como eu disse, é mais as minhas experiências, sobre a questão de voltar depois pra casa. Por quê? Sobre a questão da roupa que usamos. Como o cheiro de tinta de parede já é forte, cheiro de água rasa, tinta a óleo, é o suor que, enfim, você, né, trabalha o dia todo, pega sol, pega aquilo, pega isso. Enfim, é o cheiro forte que, né, acaba sendo complicado. Pra gente voltar, a gente volta com a mesma roupa do serviço. E eu imagino que seja um cheiro forte. E até peço desculpas por isso, mas a gente não faz com essa intenção, né? De, enfim, o outro ficar desconfortável. Mas é porque temos essa roupa e não tem como trocar de roupa, porque corre risco de manchar a outra roupa que temos pra usar no dia a dia. É uma roupa pra, enfim, usar no dia a dia. O cheiro é forte, pode impregnar na roupa também. Então, só temos as roupas de pintura. E na volta, o cheiro é mais forte, porque quando chegamos em casa, graças a Deus, temos uma máquina de lavar, a gente pega a roupa, já lava, centrifuga, isso facilita bastante, né? E já põe pra secar. Algumas vezes não seca 100%, mas é a roupa que temos. Então na ida o cheiro não tá forte, que conseguimos lavar e tudo mais. Só que na volta tem isso. E é bem desconfortável, eu imagino que seja pras pessoas, mas pra gente também. A gente não faz por mal, mas é algo que acontece, tô falando aqui pra vocês porque é a verdade. Então, se você vê algum trabalhador no ônibus, em algum lugar com cheiro forte, gente, não julgue o trabalhador, não, sei lá, trate mal, porque a intenção dele não é essa. Pode ser que ele só tenha aquela roupa igual a que a gente tem. Enfim, a gente consegue lavar na hora de ir, na hora de voltar tem esse detalhe, né? E aí, gente, eu fiquei refletindo sobre tudo, sobre essa questão de serviço, sobre a questão de ônibus, sobre a questão de horas que perdemos durante o ônibus, sobre o desgaste do serviço, não só de pintura, como outros também. Eu imagino que sejam bem cansativos, porque as pessoas, no geral, estão bem cansadas nos ônibus. Muitas vezes elas dormem nos ônibus. Eu já dormi no ônibus, Matheus já dormiu, a gente já correu atrás de ônibus. Enfim, vários perrengues já passamos, assim, ônibus lotado, sem dar pra mexer direito.
e o ônibus jogar a gente lá longe. Eu até brinquei com o Matheus um dia que a gente ia passar a catraca, né? Só que eles não esperam a gente passar e sentar. Eu até entendo, porque tem o horário pra bater certinho, mas ele passei a catraca e acelerou, eu queria sentar lá no fundo. O ônibus já me jogou, porque deu uma acelerada tão rápido no ônibus que eu só fui. E eu tô aprendendo a segurar no ônibus, porque eu ainda não levo muito jeito, não. Tem hora que eu quase caio, tô naquela fase. Mas, enfim, muitas humilhações, digamos assim, que eu fico pensando, meu Deus. Até a questão sobre o lugar que estamos trabalhando agora, que é o restaurante, né? Conversando lá, tem um moço que trabalha lá, a gente já tinha finalizado o nosso serviço, ele também. E ele tava conversando com o Matheus, eu cheguei lá pra conversar também. E ele contando sobre ele, né? Que ele trabalha lá há 19 anos. E ele morava até perto do restaurante, mas depois de um tempo ele mudou pra uma cidade vizinha aqui, se eu não me engano, é Caetés, não tenho certeza. Mas não é em Belo Horizonte. E aí, a gente chega umas 6, 7 horas da noite, já chegamos cansados. Ele casou, né? Ele mora mais longe por isso, porque ele conseguiu morar lá com a mulher dele. E aí ele chega umas 8 horas da noite. E aí eu fico pensando, sabe? E ele chega no mesmo horário que a gente chega às 6 e pouquinho, 7 horas. E eu fico pensando sobre isso, sabe? O tanto de tempo que ele tá assim. Eu tô 1 semana e meia, vai fazer agora, né? E já acho muito cansativo, eu já não quero isso pra minha vida. Eu já não queria antes, quando eu morava lá no interior, de ter que ficar pegando ônibus, pegando 2 ônibus, 3, sei lá, quantos forem necessários, pegamos 2, né? Pra ir, 2 pra voltar. Enfim, cansativo demais. Eu fico pensando, pessoas que vivem assim há anos, sabe? Trabalhos cansativos. E hoje em dia eu comecei a entender mais algumas coisas, sabe? Sobre a questão de corrida dos ratos. Quem não entende muito sobre corrida dos ratos, eu vou deixar uma imagem na tela pra vocês, bem simples, mas é meio que você trabalhar pra poder pagar contas. Aí as contas que você paga, as coisas que você compra, já gastou o dinheiro todo, aí você tem que trabalhar de novo. E vira aquele ciclo sem fim. E aqui é muito fácil de acontecer isso, porque as coisas são caras, você recebe pouco se você for trabalhar principalmente em CLT. Enfim, aí vira aquele ciclo sem fim. Eu vivi um pouco disso lá no interior porque eu recebia bem pouco, né? Mas eu vivia menos lá, agora eu consigo ver isso com mais clareza. Parece que antes, tanto isso de corrida dos ratos, como a questão de se alienar, vou falar agora pra vocês, eu via meio que por fora, agora eu vejo por dentro da situação, porque eu vejo como é fácil acontecer isso, tanto das corridas dos ratos em cidade grande, principalmente, interior também acontece, mas em cidade grande é mais fácil de acontecer, e a questão de alienação, porque, gente, uma pessoa cansada, é muito fácil aceitar as coisas, deixar pra lá, por isso que é muito fácil cair em fake news, e as pessoas acabam não pesquisando porque estão cansadas. E não é desculpa, mas é porque eu vejo isso com meus próprios olhos. As pessoas estão sempre cansadas, é sempre uma correria. Pra pegar um ônibus pro outro é correria. Aí o serviço já é exaustivo, já é estressante, aquela coisa toda. Então, é tudo muito rápido. Acho que a pessoa vê a notícia ali, já viu, já nem pesquisa, já não dá tempo, mas já tem que resolver outras coisas. E aí já toma como verdade aquilo. O exemplo mesmo desse vídeo, porque esse vídeo eu tô querendo fazer desde o início da semana. Começou lá pra domingo. Segunda quis mais, terça quis mais, hoje é quarta. E aí, principalmente nesses 2 dias anteriores que eu queria mais, eu não consegui gravar porque eu chegava muito cansada. Então, assim, se eu chegava, queria tomar meu banho, queria comer algo, aí ou eu preparava alguma coisa, ou eu tinha que esperar o Matheus preparar alguma coisa, aí tinha que lavar a vasilha, ou tinha que dobrar alguma roupa. Enfim, e olha que não é aquela limpeza que estamos fazendo, é só pra meio que manter a ordem aqui dentro de casa. E olha que a casa não é grande. Enfim, e acaba sendo cansativa, eu já quero dormir, já é o próximo dia. E aí eu queria gravar, realmente eu queria, mas eu tava tão cansada que eu chegava assim, ó, sabe? E se eu fosse ficar na frente das câmeras seria assim. Então, é isso, eu tava esperando gravar final de semana. Só que olha como é que são as coisas. Hoje acordamos cedo, 4h20 da manhã, 5 horas pegamos o ônibus,
Esperamos mais de 40 minutos o ônibus 66 chegar. Vizinhos, gente, é assim. Esperamos mais de 40 minutos pro ônibus chegar lá na estação. O ônibus chegou, no meio do caminho, começou uma chuva, chegamos lá na cabine do móvel para descer, para andar um pouquinho, chegar no trabalho. A chuva ainda tava, a gente tentou atravessar, tinha levado até uma sombrinha, não deu, molhamos toda a roupa, os pés encharcados, a gente andava e ploft, 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 aquela loucura. Chuva, pés molhados. Molhou todo. Eu tô rindo de nervoso, sério. Gente, olha isso. Aqui não dá. Aqui a sombrinha não passa, a gente tem uma sombrinha pequena. É água pra todo lado. A gente passa numa rua diferente pra diminuir a água, mas tá tudo desse jeito. Sério mesmo. É. A sombrinha virou ali. Eu fico rindo da gente, cara. Gente, que humilhação. Molhei o celular, os pés já estão molhados, encharcados. Gente, homem Matheus. Não vou estar muito molhado. Eu também. A roupa. E assim, o Matheus comentando que não dava pra gente trabalhar, e eu não vamos trabalhar, porque eu não queria perder o dia, né, de serviço. Mas realmente não dava. Depois eu reparei ficar com 8 horas, mais de 8 horas, né, que tinha um ônibus também, com pés encharcados, roupas encharcadas de água, não dava. Então foi só o tempo da gente fazer o percurso, voltar, entrar na cabine para pegar o móvel de novo, para voltar para a estação. E aí chegamos na base de umas 9 horas em casa, e assim, comecei a morrer de frio, deu fome, enfim, aquele desconforto. Eu refletindo sobre tudo, sobre o vídeo que eu tava querendo fazer, é esse que eu estou gravando. Cheguei em casa, tomei um banho, graças a Deus tem uma casa aqui, dá pra tomar um banho, dá pra lavar as roupas, já colocamos as roupas pra lavar. Enfim, mas no geral é muito cansativo. E graças a Deus deu errado isso. E no caminho, por quê? Porque no caminho que estávamos voltando, estava começando a alagar a rodovia lá que a gente estava passando. E assim, se a gente tivesse ido um pouco mais tarde no dia de hoje, a gente ia chegar lá, já ia estar alagado. E se a gente fosse teimar de ficar com a roupa molhada e trabalhar o dia todo, apesar que nem ia dar, porque a gente teria que pintar fora do restaurante, nem seria dentro, não ia dar pra pintar, mas se a gente teimasse e ficasse lá, na hora de voltar correria risco de não conseguir nem passar. E a estação que pegamos, o Matheus comentou que alaga também, mas quando a gente chegou na estação hoje, já que era de manhã ainda, e não tinha chovido por tantas horas, não tinha lá, né, na estação, não tinha chovido por tantas horas, não tinha alagado ainda. Não sei agora à tarde, porque continuou chovendo, mas a gente começou a passar e do lado de lá da rodovia já tava alagando, já tava subindo bem rápido, e do lado nosso tava começando, sabe? E eu fiquei um pouco chocada porque eu tinha visto isso de alagar, enfim, em TV, internet, mas nunca tinha visto com meus próprios olhos, pessoalmente, eu passando por isso, sabe? E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre tudo que aconteceu nos últimos dias. E aí conseguimos chegar em casa bem, tudo certo. Fiquei pensando sobre ontem também. Ontem a gente foi numa loja, vou contar pra vocês aqui, a gente foi numa loja do Boticário. Por quê? Eles lançaram um creme lá da Nativa, Spa e tudo mais, lançamento. Eles estão dando a amostra grátis. Aí você cadastra na internet, no site, coloca seu CPF lá e tudo mais, e você vai em uma loja próxima buscar. Como estamos lá no restaurante, lá perto desse restaurante, a gente andava mais uns 10, 15 minutos, chegava nessa loja. E aí marcamos o horário de buscar depois do serviço. Aí tem isso, depois do serviço a gente já tá só derrota, né? Beleza, a gente andou lá, já tava um pouco desconfortável de ter que ir lá na loja, mas eu queria pegar a amostrinha, o Matheus cadastrou o dele também. Íamos pegar, peraí que eu vou mostrar. Gente, só pra vocês terem uma noção, ontem eu cheguei cansada, eu nem senti o cheiro, mas calma aí, espera um minutinho. Voltei aqui, ó. Essa é a amostrinha. E o porquê que eu peguei ela pra mostrar, gente?
porque chegamos na loja lá. Na loja do Boticário, eu cheguei e de frente, assim, à porta, de frente tinha um espelho e tinha a fila lá pra esperar. E aí a moça tava, só tinha uma atendente, a moça tava atendendo as duas mulheres lá, e eu tava lá parada esperando a minha vez, né? E nisso, gente, ignora o barulho porque é vizinho, né? Acontece. Não sei se vai estar pegando o celular não, mas aqui na vida real tá fazendo bastante barulho. Mas aí estávamos esperando chegar a nossa vez e o espelho estava na minha frente, do jeito que eu, tipo, eu tava olhando a loja e tudo mais, vendo os produtos, querendo os produtos também, que eu gosto muito do Boticário. E aí eu parei, fixei em mim lá no espelho por um rapidinho assim, mas foi o tempo pra eu refletir, olhar como eu tava, que eu não queria estar daquela forma, mas é o que dava no momento. E esperando a minha vez, e refletindo, sabe? Olhando que eu queria aquelas coisas, mas eu não poderia, não teria como comprar. E aí, beleza, eu consegui pegar a amostrinha. Vou até sentir o cheirinho aqui com vocês. Eu acho que tá lacrado. Ó, essa é da Uva Merlot. A embalagem bonitinha, né? Gostei bastante. E aí, gente, deixa eu só sentir o cheirinho, eu vou continuar conversando com vocês, mas deixa eu... cheirinho gostoso. Deixa eu apertar aqui pra ver. Ai. Tinha um lacrezinho. Não tá querendo sair, não. Tem um lacrezinho, ó. Mas dá pra sentir um pouquinho. O cheirinho. Nossa, peraí. Coloquei bem pouquinho na mão. Mas eu fiquei refletindo, sabe, sobre tudo que estamos passando, tanto eu quanto o Matheus, nesses últimos dias. Nossa, o cheiro é bem bom. Tava tão curiosa pra sentir esse cheiro, gente. Sério. Matheus me deu a amostrinha dele, aliás, fiquei feliz. Mas, enfim, fiquei refletindo, sabe? Sobre tudo que estamos passando nos últimos dias. Ontem eu tava pensando, sabe? Sobre essa questão do trabalho ser muito cansativo, estressante, tanto entre eu e ele, mas o serviço em si, as horas nos ônibus, tempo que perdemos, o que queremos pra nossa vida, que não queremos viver isso por muito tempo. E aí você deve pensar, pode me julgar, né? E pensar, Sabrina, você quer as coisas fáceis demais, você não tá querendo trabalhar. E não é isso. Eu acho que a vida não é fácil. Não é que é fácil tudo, eu quero isso, eu consigo, fácil, rápido demais. Não é isso. Mas eu acho que a vida não é o que estamos vivendo agora, sabe? Isso de perder várias horas do nosso dia, não ter essa liberdade para poder fazer muito o que quiser, o que quer, né? Porque estamos cansados, não dá tempo de aproveitar, sabe? Trabalhos cansativos, não ter tempo para muita coisa, não ter condição para muita coisa, querer comprar alguma coisa, sei lá, vai numa loja, querer comprar e não poder. Eu acho que a vida não é essa, a vida é muito mais do que isso, sabe? Pra mim, eu quero ter uma condição que eu possa viajar, que eu possa ter um emprego que eu gosto, que eu ganho bem, que eu possa comprar as coisas que eu quero. Não é chegar em uma loja, olhar o produto e sentir aquela incapacidade, ou em algum supermercado, que já aconteceu também, e querer comprar tal coisa, mas não ter o dinheiro para aquilo. É olhar e você não quer, não tenho dinheiro, mas eu não quero. Uma coisa é isso, você ter o dinheiro, não quero. Outra coisa é você olhar, querer aquilo e não poder, sabe? Então, eu acho que a vida não é isso, de olhar, querer alguma coisa e não poder. É ter um dinheiro suficiente que você pode olhar alguma coisa e escolher não querer comprar. E se você quiser comprar, você poder comprar. Você poder viajar, você poder presentear as pessoas que você ama, você poder ajudar seus pais, você poder presentear a pessoa que está com você, poder comprar o que você quer, da marca que você quer. Enfim, ter mais liberdade, sei lá, ter mais tempo, poder trabalhar em casa. Eu quero trabalhar em casa, não quero ficar pegando ônibus, não quero morar em apartamento. Então, pra mim, a liberdade e a felicidade vai estar nisso. Talvez você já prefira morar em apartamento, mas, enfim, como eu disse, eu tô falando sobre a minha experiência morando aqui em Belo Horizonte, sabe? E, enfim, eu acho que tudo é de aprendizado, porque eu fico pensando sobre a questão de
o que eu comentei sobre a questão, lá no início, sobre a questão que eu comentava que eu não queria pegar ônibus, pegar muitos ônibus para chegar no serviço. Eu comentei que eu não queria morar em um apartamento. E o que acontece? Tô pegando o ônibus, 2 ônibus para poder chegar no local, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Não tô morando em apartamento, mas tô morando em uma casa que é como se fosse um apartamento, porque ela é mais pequena e tem casas ao redor. Você não tem muita privacidade, não tem muita liberdade, eu diria, sabe? Mas, como eu disse, tudo tem um porquê. Ainda bem que eu tenho uma casa, tenho um lugar para tomar banho, tenho máquina de lavar, tenho o que comer. E confesso que eu pensei que seria até mais restrito do que estamos vivendo aqui, sabe? E ainda mais agora que estamos fazendo bico, que é o segundo lugar que estamos fazendo bico, né? Dá pra comprar algumas coisinhas. Já mostrei até aqui no canal de compras que fizemos lá, que eu pensei que seria até mais restrito, então eu vou comprar algumas coisinhas a mais. Fique lá no vídeo pra vocês. Mas, enfim, eu acho que a vida é muito mais do que estamos passando aqui agora, sabe? E fico refletindo sobre tudo. Sobre as pessoas que moram aqui em cidade grande, só que sozinhas. Eu imagino que seja muito mais cansativo, porque já é cansativo. Eu tenho uma pessoa pra me ajudar. Eu fico pensando em pessoas que pegam, sei lá, até mais ônibus do que esses 2 ônibus que estamos pegando, e chegam mais tarde ainda em casa, que têm filhos para cuidar, ou que recebem um salário mínimo, que aqui o custo de vida é alto. Tem lugares que, por exemplo, tem lugares que você consegue pagar mais barato, tipo alimentação, você consegue ir em uma atacada e comprar em atacado, mas atacarejo, né? Tipo varejo e atacado. Tem como você comprar e, sei lá, pagar mais barato. Mas mesmo assim, o custo de vida em si é alto, sabe? Aluguel, quanto de água, de luz. No interior, uma coisa que é bacana, que aqui não tem muito disso. Não tem disso, né? Pelo menos até hoje não aconteceu com a gente. Só foi uma tia que veio me visitar que deu, mas isso é porque ela era do interior também. Mas acho que aqui não tem muito disso, que lá no interior você consegue ganhar muitas coisas. Por exemplo, sei lá, abacate você ganha, banana você ganha, manga você ganha, de parentes, ou então quando acha pra comprar muito barato, sei lá, abacates. Teve um grupo lá da minha cidade que tava tendo doação, teve dias que tava vendendo por R$1 cada. Aqui é bem mais caro as coisas, não vejo muito disso, sabe? Sobre a questão também de atendimento em geral, principalmente em supermercados, as pessoas não olham nos olhos da gente, enfim, de alimentação, lugares que você vai comprar alguma coisa pra comer, não só supermercado, mas sei lá, o atendimento não é tão bacana. Mas eu imagino que seja por essa questão de ser cansativo, a rotina aqui de cidade grande, mas eu percebo algumas diferenças nesse sentido. E aí eu volto a falar sobre coisas que eu via meio que por fora, já entendia, mas agora eu vejo meio que por dentro, porque eu vejo mais perto, acontecendo perto de mim, assim, sobre a questão de como é fácil as pessoas se alienarem, que eu falei pra vocês, de pararem de pensar por conta própria, de pesquisar, de estudar, porque chegam muito cansadas. E, sinceramente, quem mora em cidade grande, trabalha o dia todo, pega ônibus, chega em casa, consegue estudar, consegue focar, sério, parabéns, parabéns. Eu queria conseguir. E realmente não é falta de vontade, porque eu não consigo concentrar mesmo. Quem consegue concentrar, parabéns. Muito orgulho de você. E eu quero me tornar essa pessoa. Mas, enfim, fico refletindo sobre tudo, sabe? Sobre as pessoas que antigamente eu não entendia muito. Que as pessoas trabalhavam a semana inteira, trabalhavam pesado. Chegava pro final de semana e gastava o dinheiro todo com bebida, com fast food, com, sei lá, outras coisas. E enfim, hoje em dia eu entendo, não que eu concordo, mas também é minha opinião, né? Mas eu entendo porque é tão estressante, tão cansativo, que a pessoa quer buscar uma válvula de escape para poder dar uma aliviada. Ou a questão do celular também, que aliena demais. E é uma forma de ser uma válvula de escape também. Você chega cansado na sua casa, sei lá, tem vasilha para lavar, roupa para estender, e sei lá o que para limpar, mas gasta energia, mas é algo pro seu bem. Mas não, você prefere algo mais fácil, que é o celular. Que é só pegar o celular e ver vídeos da vida das pessoas, coisas boas e coisas fúteis que não vão agregar tanto na sua vida.
gasta sua energia. Gente, o cheirinho é bom do creme, tá? Tô conversando com vocês aqui e sinto. É um cheiro mais forte. Mas enfim, voltando aqui. Você suga sua energia, o celular suga muita energia da gente. Se você ficar um tempo sem celular, você vai perceber diferença. Você vai viver mais, prestar mais atenção às coisas. Enfim, mas é fácil, né? É fácil, é cômodo pegar o celular e ficar aqui, ó, em vez de resolver suas coisas, querer melhorar de vida, refletir sobre. E quando você vê, o tempo já tá passando. E como eu disse, cidade grande, o tempo passa mais rápido. E não é brincadeira, realmente passa mais rápido, porque aqui tudo é mais corrido, sabe? Mais cansativo, mais demorado. E, enfim, eu fico pensando sobre essas pessoas todo dia quando eu vou pro serviço, que pra mim é algo temporário, mas o ônibus lotado, 4 e pouco da manhã, 5 e pouco da manhã, eu fico refletindo sobre as pessoas, sobre o que elas trabalham, como vivem, se estão cansadas, eu acredito que sim, porque como eu disse, visualmente dá pra ver que estão cansadas, muitas dormem no ônibus de cansaço mesmo, o semblante mais cansado, sabe? Refletir, entender, sei lá, histórias, eu gosto de ouvir, gosto de trocar informações, experiências e saber se elas pensam a mesma coisa que eu estou pensando nessa questão de que o tempo está passando rápido, sobre essa questão de perder tempo no ônibus, sobre os trabalhos que são cansativos, enfim, tudo. Eu fico pensando sobre, sabe? Tem algumas coisas boas de cidade grande? Sim, eu já vivi isso, como eu disse pra vocês, lá na infância, adolescência. Eu acredito que quando a nossa vida, minha e do Matheus, for melhorando, né? Eu acredito que eu vou aproveitar mais, principalmente aqui em BH, que é onde estamos morando, né? Mas eu estou falando da realidade de agora. E não é reclamando, enfim, eu tô falando o que tá acontecendo, sabe? Os fatos, não tem tantas coisas boas. Ainda assim, uma vez ou outra conseguimos fazer uma coisa ou outra diferente, sair, dar uma voltinha. Principalmente antes de trabalhar, agora que no serviço tá sendo mais difícil, né? Durante a semana, principalmente. Mas pensando sobre tudo, refletindo sobre tudo e querendo melhorar, sabe? E quero ouvir também, se você ficou até aqui, a sua experiência, se você tem uma vida, uma condição financeira boa. Deixa aqui nos comentários dicas para quem quer melhorar de vida. Se você tá passando com uma situação de vida parecida com a minha, deixa nos comentários para saber. Se você tem uma vida diferente, deixa nos comentários, sabe? Vamos trocar experiências. Eu já falei sobre as minhas experiências que estão acontecendo aqui. Não sei se eu consegui falar tudo, porque é tanta coisa. Só que na hora de gravar, eu esqueço muitas delas. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu consegui falar até que bastante coisa. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais.